Então é isso, pessoal, bem-vindo a mais um Sou Caeté Podcast. Hoje eu tenho aqui a honra, o prazer, a maravilha aqui da, Júnia Torres. Muito obrigado. Muito satisfação. Obrigada a você, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast e trazer essa mesa, gente. Olha pra você ver, olha a moral da mesa. E é isso. Pra quem ainda não te conhece, tem um breve resumo. Quem é Júnia Torres? Júnia Torres é mãe de uma adolescente de 16 anos, muito linda, filha, tia coruja, meseira, empreendedora, artesã de coração, amo fazer peças, artesanatos, não dispenso um cafezinho. Daqui a pouco eu já vou. Não dispenso um cafezinho e viciada em doramas. Nós vamos falar sobre tudo isso. Meseira, doramas, que eu não tenho a mínima ideia do que é. Calma, pessoal, não vamos falar. Deixa eu só dar um recadinho, que é o seguinte. Sou o Caeté Podcast, eu, Claudinei Penaforte. Não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal. Tem muita gente assistindo e não está se inscrevendo. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando desse cenário maravilhoso, da nossa entrevistada aí, ó. O papo, o comentário. E é isso, vamos aqui de Júnia Torres. Primeiro, só me tira essa dúvida aí. Como é que é essa outra palavra que você falou? Eu fiquei curioso. Dorama? O que é dorama? Dorama são séries coreanas, bem água com açúcar, sabe? Mas muito bacana. Inclusive tá em alta no Brasil, né? Em alta. Começou o boom, foi com o Round 6, né? Nossa. Né? E depois vem várias, né? Agora são várias, né? Mas assim, se você quer Como começar... como é que é o termo? Desculpa, como é que é o termo? Dorama, sou dorameira. São séries. E a minha filha que apresentou, ela assistia, falava, mãe, assiste, por favor. E eu, nossa, nem coreano, né? Aí ela, por favor. Aí me apresentou Pousando no Amor. Pousando no Amor? Essa aí eu não conheço, não. Já vai indicando o pessoal aí já. Começa e nunca mais. Quantas temporadas? Ixi, não lembro, porque assim, são tantos e o bacana é assim, que eles trazem a maioria, né? Além da história, tem todo um contexto, sabe? E você aprende muito assim com eles. E eu fui apresentando para minhas amigas, minha irmã. Hoje em dia todo mundo foi picado pela... É mesmo dorama, um grupo já assim, forte de amigos. Não, assim, eu acho que eles pecaram a mão ali em tentar regravar o La Casa de Papel, né? Aquele ali, sacaneou tudo ali, né? Pois é, tem coisa que não dá certo, Você assistiu? Não, mais ou menos, comecei. Porque assim, eu gosto de começar e gosto de terminar. É muito difícil quando eu começo um dorama e eu não termino. Mas eu gosto mais daquele, água com açúcar, os coreaninhos lá, romântico. Ai, gente. Tem um agora que foi famosa, que eles estão num prédio lá, né? Numa escola, Nossa, né? tem tantos. Tantos. Vincenzo, tem... Pessoal, podcast é isso aí. É um papo solto, livre, leve, solto. A gente vai falar sobre várias coisas aqui. Vamos voltar um pouquinho. Vamos. Você é natural de Caeté? Sou. Natural de Caeté, né? Natural de Caeté. Então, fala um pouquinho sobre você, seu início, a sua percepção de cidade na sua adolescência, infância. Fala um pouquinho sobre você. Nossa. Eu posso tomar esse café aqui? Pode, eu tô louco pra tomar café, você sabe que eu sou doido vontade. com café, né? Deixar, eu pego até um canudinho, coloco um canudinho, tá brincando? Cafezinho é pra gente aqui. Dá licença. Ô, gente, desculpa aí, tá? E tem biscoitinho. Então, só você quer falar, tá? Eu nasci aqui em Caeté, fiquei minha adolescência. Depois, quando eu formei, eu fui para Belo Horizonte. Um amigo um dia me ligou e falou: você quer um emprego aqui em Belo Horizonte de telefonista, na época, na Caixa Econômica. Telemarketing? Não, telefonista mesmo, na Caixa Econômica. Ele trabalhava na Caixa Econômica e está precisando de uma pessoa aqui. Aí eu fui, passei no processo, fiz um curso na época e eu ia e voltava todos os dias, mas chegava muito tarde aqui, tinha dia que a BR, né, estava complicada, dia de chuva. É um sofrimento que é BR, né? Isso aí mais ou menos pra gente situar no tempo, quando que é isso aí? Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 20 anos, sou péssima em data, tá? Não, mais ou menos. Só pra gente situar.
Mas, em resumo, o ônibus já era ruim, né? Já era ruim. Já era ruim. Aqui, Já era desculpa a minha deselegância, eu não coloquei café pra você, né? Depois não, eu tomo. desculpa, tá? Pode, foi mal, gente, eu empolguei, foi mal. Então, eu ia e voltava, mas tinha um ônibus próprio que levava a gente. A gente pagava por mês e ele levava. Mas era muito complicado. Na sexta-feira era bom, né? Na sexta-feira tinha cervejinha dentro do ônibus. Você vinha tomando uma cervejinha, sabe? Sério. Caixa de isopor com cervejinha. Ó, que top, hein? Mas durante a semana era um pesadelo. Aí chegou um dia, meu pai falou assim, nossa, tá ficando muito complicado, a gente fica muito nervoso aqui, esperando você chegar, e tem que ir muito cedo no outro dia, então, olha um lugar lá para você morar. Em BH, né? Em BH. Antes disso, eu já tinha morado em Sete Lagoas por um tempo, que eu fui estudar magistério. Aí, minhas primas abriram uma escolinha e eu fui estudar lá. Formei, voltei. E aí fui para Belo Horizonte. E nessa época tinha um apartamento, uma vaga no apartamento. 2 meninas daqui de Caeté queriam a vaga e eu tive que passar por uma entrevista também. Até para chegar no apartamento? Até para ter a vaga. Mas consegui a vaga. E fui morar lá com 11 mulheres e um homem. É mesmo? Num apartamento muito grande ali na Rua da Bahia, as meninas todas de Caeté. Mas dá para ter pelo menos um mínimo de privacidade? Que privacidade! Nenhuma, Você escondia a escova de cabelo, o povo quase te batia porque não sabia cadê a escova. Onde que você colocou a escova? A escova é sua. Mas você tinha que dividir. Na segunda-feira eu levava comida para a semana inteira. Cadê a comida? E assim, uma coisa que eu acho horrível é ter que pôr nome, tudo na geladeira. Você ia para comer uma coisa, não tá. Porque República é assim, né? Acaba que é um caos. Mas você fala por quê? Assim. Se colocar uma marmita lá, o pessoal roubava carne, né? Tipo assim. Porque na empresa é assim, o pessoal sempre coloca uma marmita lá com linguiça lá, o pessoal. Nunca mais você vê. Aí deixa só arroz, feijão e ainda o pessoal arruma-se ainda. Roubava umas coisinhas, a dona do apartamento não é de Caeté, mas era muito rigorosa, uma menina novinha, mas a gente chamava ela de Fernandão. Se ela estiver me escutando aqui, Fernandão, desculpa aí. Mas, então quer dizer que era xerifa mesmo. Mas era assim. Até que um dia deu uma confusão lá e 6 resolveram sair. E eu no meio e minha irmã. Teve incêndio nesse meio tempo, Nossa tá? Senhora, é mesmo? Lá no prédio. Ixi, muita história. Nossa, aí eu fui mudar. Nós mudamos numa sexta-feira à noite, carregando tudo na Rua da Bahia mesmo. Agora, imagina a Rua da Bahia, uns anos atrás, cheio de barzinho, lotado, e a gente passando com cama, com gaveta, derrubando. É mesmo? O cara lá com as fritas lá, a gente passou, derrubou. No meio. E aí, nós moramos lá por um tempo. E aí, também deu, confusão. Sempre tem uma que não gosta, que arrumou uma confusão. E meu irmão chegou pra mim e falou assim, quem sabe a gente mora junto, não, sem essas meninas e tal, porque tinha algumas que a gente, assim, era pegada, gostava mesmo, mas tinha uma que arrumava sempre uma confusão. E aí a gente resolveu morar sozinha, nós duas, lá na rua, lá na Floresta, perto do McDonald's. E aí um dia entraram na nossa casa, no apartamento, roubaram muita coisa. E minha irmã ia casar, a outra. Numa e eles situação levaram muitas. Entraram no seu apartamento, mas você não estava lá não, né? Não. Eu tinha acabado de chegar. Quando eu vi a luz acesa e meu olho, assim, eu tenho uma percepção, sabe? Às vezes eu vejo alguma coisa que ninguém vê. E de longe eu já vi, quando eu entrei no apartamento, um anel no chão. Nossa. Eu falei, tem gente aqui. Aí você voltou. Aí eu já voltei, chamei a polícia e tal, não fizeram nada e a gente mudou de lá porque nós descobrimos. Mas a pessoa estava lá dentro ainda não, né? Não. Ele comeu nossa comida. Sem vergonha. Ele ficou lá e sei lá quantas pessoas e aprontou. Que situação. E a gente descobriu que era o síndico que tinha permitido a entrada. Então nós ficamos muito, com medo, eu e minha irmã. E aí minha irmã falou assim, eu acho que é hora da gente pensar em comprar um apartamento. Mas ainda assim a gente foi para um apartamento alugado lá no Colégio Batista
tem um conjunto de predinhos lá e a gente foi morar lá. Uhum. E um dia a gente viu vendendo um apartamento, foi quando minha irmã... E você ainda nessa resolveu época, comprar. ainda é a sua época que você trabalhava em BH, morava lá por enquanto, né? Sim, sim. Uhum. Aí a gente comprou o apartamento, né? Reformou e estava morando lá, ok. Nisso, né, fui mudando de emprego, tive outro emprego. Ah, então você não trabalhava mais como telefonista, não, né? Não trabalhava mais como telefonista. E aí, trabalhava no... Que deve ser um serviço bem Nossa, estressante, hein? muito estressante. Não, você tem que lidar. Eu já trabalhei também com cliente, não como telefonista, mas atendi telefone. Atendimento ao cliente. Mas é complicado, tá? Você tem que ter uma paciência danada, né? Muito, Nu. muito. Tem dia que dá vontade de você sair correndo, pelado na rua, Nem fala, sei lá, não é? nem fala. E aí, daí, eu fui trabalhar realmente com atendimento ao cliente também. Na Caixa Econômica também. Uhum. Depois, e aí eu conheci o pai da minha filha, e a gente casou, e eu fui para outro apartamento do lado lá do apartamento da minha irmã. Moravam lá, tá? E depois eu fiquei desempregada. Fiquei um bom tempo desempregada. E minha filha pequena, a gente comprou um apartamento lá no Ipiranga. E eu fui morar lá, né? Eu, na época, meu marido e minha filha. Mas não deu certo o casamento. A gente separou, ela muito pequenininha. Eu fiquei um tempo desempregada. E depois eu consegui uma colocação numa construtora, que é a segunda maior construtora. E eu fiquei muito tempo lá. 8 anos. Como que é trabalhar lá? Eu comecei como também telefonista, só que atendimento tipo call center. E depois... Ou aqui, você também é daquele telefonista que às vezes a pessoa tá enchendo o saco, você põe o telefone assim? Todo mundo faz isso. Né? Ninguém aguenta, né? Quem não... Vou contar a verdade. Ô, gente, ó, tá caindo. Todo mundo. Até que venha monitoria, né? Porque depois de uns anos tinha monitoria, todo mundo tinha o tempo certo de atendimento, né? E quando é aquele cliente que te liga, você sabe que ele é o chato, o mala, aí você, puta merda, velho. Ô, fulano, atende esse fulano. Tem. Complicado, né? Tem gente que te tira tanto do sério. Pessoal, é tão bom você saber dessa trajetória, porque você vê como que é a pessoa migrar de profissão, de estilo de vida, que atualmente é como se fosse um estilo de vida também, né? Porque quando imagina quando você trabalha em algo que você gosta, você ama, dá pra ver no brilho nos seus olhos que você ama fazer o que você faz hoje. É bem melhor, né? A vida é um estilo de vida, né? Tem aquela frase, né? Quando você trabalha com o que você ama, você nunca mais trabalha. Nunca mais trabalha, exatamente. Porque é realmente assim, sabe? Mas até assim, chegar... Tem a dificuldade também da questão, por exemplo, às vezes quando a gente encontra algo que a gente ama fazer, nem sempre a remuneração é igual ou melhor do que quando a gente trabalhava. O foda é só isso, né? Principalmente quando você começa do zero, que foi o meu caso, né? Essa transição de carreira foi forçada, praticamente, assim. Eu não imaginava. Mas todo esse estresse, deu pra perceber, todo esse estresse que você passou, influenciou com certeza. Pessoal, de vez em quando eu dou uma comida, que esse biscoito gostou demais, tá? E parabéns, esse café tá top, viu? Meu pai que fez. Nó, como é que é o nome dele? Ademir. Ademir, ó, top esse café seu. Ele vai amar. Mas... Eu até perdi, tá vendo? Não, então, o que aconteceu, né, para chegar nisso tudo? Não, pode falar que eu acabei. É isso. Eu comecei assim, depois de 8 anos, foi bem difícil para mim. No começo foi tranquilo, tinha, né, um reconhecimento. Nessa época você já gostava das organizações da mesa? A vida inteira. A mesa posta está inserida na minha vida. Não foi um bichinho que te picou do dia pra noite, não, né? Não, desde que eu me entendo por gente. Isso é uma cultura familiar. Aqui, eu tô fazendo errado, eu tô com o prato aqui em cima do outro aqui. Sim, coloca certo. aqui. Gente, eu já começo a passar vergonha, faz parte, tô aprendendo. Porque você coloca a xícara ao lado, esse prato de sobremesa é o apoio para você. Então o biscoitinho de colocar aqui. Pode colocar o biscoitinho aqui, comer. Entendi. Tá? Uma coisa que eu aprendi depois de mais velho é o seguinte: faz uma diferença, né, quando você põe um prato na mesa, porque aquela bagunça de querer farelado danado em cima da mesa,
Um prato resolve 90%, Sim, né? esse prato a gente usa Isso é uma coisa que eu geralmente eu isso. faço. Aqui, não sei o que eu medo, que eu não identifiquei. Apoio, ele serve de apoio. Você coloca a fruta, você coloca o pão e evita aquela esfarela. Isso aqui serve pra quê? Isso é um guardanapo. Isso é o porta-guardanapo, você tira. Pessoal, ó, tô aprendendo. Tira, né? Quando você chegar em algum lugar, você vai tirar. Deixar ele posicionado à sua esquerda. À esquerda? E vai dobrar o guardanapo ao meio, com a ponta virada para você limpar a boca, a mão. Entendi. Se você precisar, ele vai ficar no seu colo. Não precisa colocar aqui igual de jeito nenhum, por favor, né? É no colo, né? É no colo que coloca. É igual quando você chega no restaurante também, que o garçom vem com uma faca desse tamanho, embrulhada nisso aqui, né? Você já viu naquele restaurante que a pessoa, umas facas do tamanho, a gente tá acostumado, né? A gente passa um pouquinho de vergonha, mas faz parte. Então, por isso a importância de saber, né? A mesa posta. Isso fala etiqueta que chama? Etiqueta. É etiqueta. E não é frescura, né? Porque quando você chega num evento, você chega em algum lugar, você já sabe fazer a leitura. Como você está comendo, pode abrir. E o ambiente... pode abrir? Pode abrir. E o ambiente fica mais agradável, né? Sim, claro. Imagina, visualmente fica mais agradável. Eu acho que eu cheguei num restaurante uma vez, vários talheres, porque tinha a entrada, o prato principal, a sobremesa, e eu simplesmente fiquei apavorada, porque eu não sabia onde começar, eu não sabia o que fazer. E isso é a importância da mesa posta e da etiqueta, você saber pelo menos o básico, se comportar, como chegar, fazer leitura da mesa, se vai ter uma entrada, se vai ter um prato principal. E isso tudo a gente aprende, isso tudo eu estou tentando ensinar. Muita gente acha ainda, tem essa cultura de achar que é frescura, que é coisa de rico. Não geralmente realmente. Fundamental. As pessoas tendem a achar, pensam, né, que é coisa de frescura e tal, né? Sim, mas não é, realmente a visão fica melhor, né? Muito. Até a comida muda um pouquinho de paladar, né? Muda. Pode ser um arroz com feijão, né? Eu nem elogiei que essa planta é maravilhosa e é verdadeira, tá, pessoal? É verdadeira. Peguei no jardim da minha mãe. Que isso? Não fiz direitinho linda, maravilhosa. O arranjo aqui, mas é verdadeira. Influenciou a cor? Sim, claro. Pensei nisso. A gente pensa nos mínimos detalhes. Porque uma mesa, quando ela está arrumada, ela enche os olhos. Mas os detalhes, eles tocam o coração. Então, é nos pequenos detalhes que você ganha a sua família, ganha um convidado. Aqui, mas me fala uma coisa. Você falou das empresas locais que você trabalhou, né? Sim. Lá, você tinha tempo para fazer isso? Sim. Você chamava a atenção do pessoal? Gente, vamos tentar. Tentar. Nem precisava. Era assim, mesmo? Todos os lugares que eu trabalhei, não sei como descobriram isso e me chamavam para fazer, ficar responsável. O café do aniversariante do mês, escolher o presente do aniversariante. Mesmo? Você escolheu o presente? Sim, eu fiquei um bom tempo fazendo isso. Escolhendo o presente, comprava, colocar a mesa para o aniversariante do mês, colocar a mesa para receber alguém. Até na Caixa Econômica, teve uma vez que fizeram uma festa linda lá, uma festa junina. E é a Caixa Econômica pequena do Sesc, então é bem resumido ali as pessoas que frequentam. E eu fiz uma mesa linda de fuxico, com aquele chitão, fiz o fuxico, eu mesmo fiz. E aí comprei, né, os doces, aí tinha cachorro quente, tinha pipoca, que a pessoa preparava lá pra gente, né, toda tarde. E essa mesa ficava linda, arrumada, para todo mundo. Então chegava lá um correntista, já ia ia direto na mesinha tomar o café e tudo. Só que a gerente não era a nossa gerente mesmo, que estava de licença maternidade, era uma outra gerente. E ela achou ruim. Uai, que isso? Ela achou ruim. É mesmo? Sim, falou que eu queria aparecer. É muito mais inveja do que... E me mandou embora. Mentira! Juro! Você chegou a esse ponto? Juro, chegou a esse ponto. Que isso? Inventou um negócio lá e
me mandou embora. Mandou embora. Mas todo mundo sabia que era isso. Aham. Mas assim, a vida inteira, em qualquer lugar, porque eu te falo assim, a minha mãe, ela não tem estudo, mas a minha mãe ensinava a gente, é de uma sabedoria assim imensa. Ela ensinava a gente a costurar, ela ensinava a gente a bordar, a pintar, todo final de semana tinha alguma coisa. E a cozinhar. Minhas duas irmãs voltaram para esse lado. Elas cozinham super demais. Tem uma que é Por que você chefe. está tirando seu corpo? Por quê? Porque eu não cozinho. Você gosta não? Eu sou a que põe a mesa, a que gosta de comer, mas... Cozinhar não? Eu Só faço o básico? Faço algumas coisas, mas não é o meu forte. Então eu sempre colocava a mesa. E o interessante também que a gente está falando aqui, porque hoje em dia as louças são super acessíveis, né? A gente, assim, há uns 20, 30 anos atrás, talvez era um pouquinho mais caro. Mas hoje é muito barato, super acessível. E tem clube. Os panos são acessíveis, né? São as roupas de mesa, né? Que a gente fala que pode ser esse aqui, o lugar americano, tem o trilho de mesa, aqui, a toalha. A gente conversando aqui, eu imaginei o Natal na sua casa. Faço ideia, hein? Tipo, todo... Porque Natal, eu acho uma das épocas, um dos períodos mais lindos que tem, nesse sentido, sabe? Eu também gosto. Você ver, sentir a comida, só de você ver, você já sente a comida, né? Porque o dia a dia, essa correria do dia a dia, às vezes a gente nem consegue parar, observar a textura, a textura, tocar no alimento com calma. Às vezes a gente só pega, lava e joga, come. E a gente... Às vezes nem tá sentindo o alimento, você tá entupindo o bucho, que eles falam, né? E a gente tinha que trabalhar os 5 sentidos, né? A visão, uma mesa colocada, café, tá? Fica à vontade. Mas uma mesa do dia a dia. A gente não precisa de colocar a taça, se bem que a gente fala sempre para não deixar para amanhã e não deixar para visita, porque eu acho que a gente também merece. Então a família merece. Mas interessante você comentar isso, porque tem sim as pessoas mais antigas, minha mãe, ela tinha essa ideia que os talheres mais, as louças mais bonitas era da visita. Vamos, mãe, pelo amor de Deus, vamos usar isso aí, porque senão a gente morre e fica aí. Inclusive minha mãe morreu muitas vezes, muitas coisas não usava por causa da visita. Não usava, guarda. E ainda tem muita gente que tem essa mentalidade, cultura, né? essa cultura. Por que a louça bonita é para visita e não para sua família? Por que não é para você? Eu não falo de colocar essa mesa aqui no dia a dia, todo dia, porque igual você falou, é correria. Às vezes acorda atrasado para ir pro serviço, como é que você faz? Muita coisa está influenciando hoje em dia, né? Além da correria do dia a dia, tem a comida pronta, que a pessoa já compra lá e come até na delivery. Apesar que até o delivery você consegue fazer uma... Consegue, né? sim, claro. Se você comprar um prato, você consegue distribuir ele na... Você põe na louça. E outra coisa que eu acho interessante, isso é uma experiência minha. Quando você tem uma mesa mais bonita, você come menos. Porque você consegue se sente mais alimentos, você fica mais saciável, né? Isso tem a ver? Tem a ver. Isso é cientificamente comprovado. Quanto mais você come, quanto mais você tem a sua família reunida em torno da mesa, melhor você come. Quando você não tem essa cultura, não insere isso na casa, as crianças comem mal, crescem comendo mal. A comunicação é ruim, porque na mesa você tem a oportunidade de aprender e de ensinar, além de compartilhar. Vitórias, conquistas. Eu vou te contar uma coisa muito interessante, que eu sempre conto isso, porque eu acho assim, o máximo. E eu falei, eu quero inserir isso também na minha casa. Eu tenho uma amiga que ela tem uma só taça verde. E todas as conquistas de qualquer pessoa da casa dela, ela põe à mesa e aquela pessoa vai tomar o suco, o refrigerante na taça verde. Significa que aquele dia é o dia especial dessa pessoa. Então não só o aniversário, entendeu? Mas qualquer conquista, pequenas conquistas, e ela faz questão de fazer isso. Que legal. E e ela tem uma filha. Então a filha dela vai crescer com essa memória afetiva e vai passar. É igual você falou, você deu um resumo muito interessante, que é o seguinte: a gente não tem um hábito,
muitas pessoas não têm um hábito de sentar à mesa com a família para trocar ideia. Às vezes não vai. Eu mesmo passei muito por isso. A gente pega o prato, vai para frente do sofá, no televisão, come ele mesmo. Então é outra coisa quando você se reúne na mesa. Sim. É uma conexão totalmente diferente, né? Assim, uma coisa também que eu acho muito interessante, por exemplo, é totalmente diferente se você de manhã cedo tomar um café num copo lagoinha e tomar um café numa xícara. Gente, não tem condições. Parece frescuragem, mas é algo que é diferente. Não é frescura. Se você pegar um copo lagoinha e tomar um café ali, você está tomando assim, de qualquer jeito. Quando você pega uma xícara, você sente o café. É uma coisa de outro mundo. Porque cada copo, tudo tem um porquê na mesa posta. Não foi feito aleatório. Então, antes da gente entrar na mesa posta, por gentileza, para os nossos seguidores que não conhecem esse termo, essa profissão, né? Sim. Fala pra gente sobre o que é mesa posta e também como que você começou. Comecei, tá. Né? A gente pulou essa parte. Isso, pulou. Então, mesa posta é o simples ato de você preparar a mesa para um café, um lanche, um almoço, um jantar, um evento, para receber seus amigos, sua família, para você mesmo, porque a gente faz também mesa solo, usando os itens necessários, porque a gente só coloca na mesa o que é necessário. A mesa, ela tem que ser facilitadora, Claudinei. Ela não pode ser aquela coisa engessada. Ela tem etiqueta. Mas você fala no sentido de tudo tem que estar próximo da mão, é isso no caso? Não. Facilitadora nesse sentido? Não, facilitadora. Por que a gente usa o pratinho de sobremesa de apoio? De sobremesa, para o apoio. Então, tudo tem um porquê. Ela tem que facilitar para você. Ela não pode ser aquela coisa assim. Ela facilita. Entendeu? A água. Por que a gente coloca a água, a taça ou o copo com água? Porque quando a pessoa está ali comendo, vai que ela engasga, ou mesmo para limpar o paladar, já tem a água ali para ela, entendeu? Às vezes tá comendo uma coisa doce, depois quer comer um sal. Já tem ali para poder. Então tudo na mesa tem que ser facilitador. E a mesa simples do dia a dia é mesa posta. Você pode caprichar nos detalhes, como eu disse, tirar o biscoitinho da embalagem, colocar no potinho, a manteiga, quando você vai receber inclusive alguém... a gente come menos, né? Por exemplo, você pega um biscoito e colocar no prato, e você coloca ou comer ele no pacote, você come o pacote todo. É diferente. No prato você vai dizer, opa, calma, eu já comi, eu tô bem, não tô comendo por comer, né? Sim. Realmente isso aí é uma coisa que tá uma diferença gigante, né? E você falou do copo lagoinha, olha que interessante, é uma delícia quando você tá num bar com os amigos, vai numa padaria, tomar um pingado, não tenho nada contra o copo lagoinha. É maravilhoso. Mas você pode tomar um café em caneca. Numa mesa informal você pode pôr canecas, se você não gosta de xícara. Mas eu conheço pessoas que só gostam de xícara, não tomam em outro copo, entendeu? É uma experiência, né? Você tomando, já é uma experiência totalmente diferente. Sim, totalmente. É como se fosse cada café diferente. Isso. Porque, pelo menos a minha experiência, é assim, no copo lagoinha não, todo café é a mesma coisa. Ele só vai ter menos doce, né? Menos açúcar. Sim. Agora, numa xícara realmente parece que cada café é um café. O sabor é diferente. É igual você tomar vinho na xícara. Você toma vinho na xícara? Não. Cada copo já foi feito, pensado para determinada bebida. Olha, você vê, nosso assunto é tão bom que a gente perdeu e pulou a parte que você... Então, vou contar por que eu comecei. Então, fiquei muitos anos trabalhando nessa consultora, já tinha 8 anos, e chegou um determinado momento que eu não conseguia mais render. E chegou uma turma nova, assim, e eu comecei a sentir um certo preconceito, tá? Então, e também eu eu acreditei que eu não tinha mais capacidade por causa da minha idade. Isso foi tomando conta. Eu criei vários estereótipos? Perdi a palavra, assim. Tipo assim, quando você acredita em várias coisas que não são verdadeiras. Então eu comecei a achar que eu estava velha, eu estava muito tempo naquele lugar, eu não conseguia fazer nada. Mas isso aí também dá pra ver que você não, né? Você é uma mulher jovem. Isso é mais, como é que fala? Pessimismo não fala, é a palavra?
A pessoa tá meio pessimista, mais pra baixo, né? Aí, porque é o seguinte, quando você tá pessimista, mas se achar uma pessoa que potencializa isso, mas eu deixei, foda. Eu deixei, sabe? Porque o mundo tende a fazer isso, né? Fizeram, tentaram fazer, falaram várias coisas. Inclusive, um dia eu ouvi que você não serve para trabalhar com a gente. Que isso, gente? Mas vai servir cafezinho. Nossa. No dia aquilo me doeu. Só que depois, quando eu consegui responder essa pessoa, eu falei com ela assim: se eu for servir cafezinho, você pode ter certeza que eu vou servir da melhor maneira possível. Com certeza. O ser porque humano. Isso não tá. Isso aí, servir café, se eu tiver que servir café. Porque você não pode diminuir. Você não pode diminuir o profissional que serve cafezinho. Entendeu? Ele deixa de ser profissional. Então, assim, foram alguns preconceitos e eu comecei Mas que bom que você conseguiu contornar isso, né? Eu comecei. Foi difícil, tá? Eu comecei a ter síndrome do pânico. Eu tinha pavor de pensar que eu tinha que levantar e trabalhar. Eu comecei a adoecer. Várias vezes eu estava trabalhando e a tortura, do nada, né? caía lá. Acho que quem nunca passou por isso, que você trabalha num serviço que está a tortura. Você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? Ia parar no hospital. É mesmo? Chegou a cair Várias vezes eu fui pro hospital e só de escutar meu nome, eu já ficava tensa, sabe? Eu não conseguia produzir. E eu falava assim, eu não consigo dar conta, eu não consigo fazer isso, meu Deus. Você trabalhava em qual setor? Eu trabalhava, eu comecei atendendo, né, tipo call center. Não, mas nesse setor, nesse momento aí? Nesse momento eu já estava no tipo back-office. O que é back-office? Não sei. Trabalhar por trás. É assim, resolver os problemas que ninguém lá na frente conseguiu resolver. Não, essa profissão eu nem sabia. Back-office. Back-office. Era uma turma... back-office. Entendi. Era uma turminha pequena e que tinha que resolver tudo, porque era consultora. Entrega de chaves, cliente que não recebia as chaves, o cliente que estava com algum problema no apartamento. E esse tipo de função deve ser daquele jeito, porque você é considerado um severino, o famoso severino que se fala. Muito estressante. Era desse tipo. Inclusive, eu fiquei muito tempo atendendo Minha Casa Minha Vida. Atendendo todo mundo. Sabe? Então chegou uma hora que estava assim, sem contar essas coisas que eu estava passando e ouvindo e tudo mais. E a coragem da pessoa, gente, mudar de profissão é algo extremamente desafiador, difícil. Agora, mudar de profissão para uma profissão que ela não é tão respeitada e às vezes é vista como um hobby, né? Como que foi isso? Foi assim. Aí chegou um dia que não dava mais, e aí fui desligada, e eu achava que eu não sabia fazer mais nada da vida, porque até então eu estava lá aguentando tudo por causa da minha filha, porque eu tinha uma filha para criar. Então eu ficava, gente, eu tenho que aguentar, eu tenho que ser firme. Isso em BH ainda? Mas em BH. E aí fui desligada. E tive uma pneumonia. Nossa. Do nada, assim. Você também estava na fase em que só Deus, hein? Tá. Que horrível. Bom. Eu fui na psicóloga, eu estava fazendo terapia, e aí eu cheguei lá, ela falou assim, depois de algum tempo, ela falou comigo assim, achei que você ia morrer no dia que você chegou. Eu cheguei lá muito ruim. Aí eu falei, nossa, fui desligada e tal, vou pegar o dinheiro e vou viajar. Não aguento mais. Ela, não, você vai para casa, você vai arrumar sua casa. Quanto tempo que não tem uma cor na sua casa? E eu era das flores. Toda sexta-feira parava no Colégio Arnaldo, comprava flores para enfeitar minha casa. Meu apartamento vivia assim, cercado de colorido, gente, né? Colorido, com flores. Animais também você gosta? Receber você gosta de cachorro. Cachorro? Mas não tenho. E aí ela falou, você vai para casa, vai dar um faxinão na sua casa, vai limpar tudo que você puder, e aí você vai para casa dos seus pais, vai descansar, porque agora você precisa de colo, você precisa de cuidado, e só depois você pensa em viajar. E mal sabia que minha vida ia virar de ponta cabeça, e tudo que eu fiz da limpeza era para eu mudar para cá. Por quê? Eu arrumei o apartamento todo, fiquei dias arrumando. Aí vim passar um final de semana aqui. Quando eu cheguei aqui, começou a pandemia. E eu fui ficando com meu sobrinho, que estava com 2 anos. Meus pais de idade, minha filha já morava aqui, porque nesse meio tempo minha filha veio morar aqui, com 10 anos.
Ela falou que queria qualidade de vida para mim, para ela. Mas veja só que como que é o destino. Se você esperasse mais um pouquinho, você entrar na pandemia, na pandemia você ir pro home office, o home office te entregar uma vida mais tranquila, entre aspas, né? Então, assim, você pode ser que você não tinha, ou talvez demorasse um pouco mais, né? Eu ia ficar maluca, porque eu não ia poder vir, meus pais aqui, minha filha aqui, né? Então, Deus é perfeito, Ele sabe, né? Todas as coisas. O destino foi... E foi ótimo. E aí eu vim, voltei a estudar, me formei, porque faltava pouco, e eu tinha trancado minha faculdade. E aí eu formei e comecei a arrumar as coisas da minha mãe. E achei um enxoval bordado há mais de 50 anos, bordado todo à mão, todo maravilhoso, que inclusive esse paninho aqui, esse guardanapo, ela que fez. E eu fiquei apaixonada por aquilo. Acendeu, né? Assim, Então você formou em quê? Gestão de negócios imobiliários. Gestão de negócios imobiliários. Isso. Porque eu trabalhava numa consultora, achei que tinha tudo a ver. Mas, então, aí eu vim e apaixonei. Fiquei apaixonada e comecei a fazer uso daquela roupa de mesa que eu descobri. A colocar a mesa todo dia, colocava para todo mundo, colocava para mim, sozinha, fazia minha mesinha solo. E eu falei, gente, eu tinha inveja de quem nasceu sabendo que queria ser dentista, queria ser médico e eu não sabia o que queria. Mas aí eu falei, eu quero isso, eu quero mexer com isso, eu quero trabalhar com a mesa. E tinha 2 meninas em BH mexendo, começando um negócio assim de consultoria, e eu fui procurá-las. E eu fiz a consultoria com elas. E elas me deram todo o apoio, né, de procurar, de começar do zero, a marca, escolher a paleta de cores, tudo. E eu falei, nossa, vou abrir uma loja para mexer com roupa de mesa, mas eu quero dar aula também, eu quero ensinar as pessoas a colocar... Tudo isso em Caeté, né? Tudo isso em Caeté. E aí eu fui estudar, porque até então eu gostava, eu queria que fosse minha profissão, mas eu não tinha embasamento. Eu não sabia como tratar a mesa, né? Como colocar os itens necessários. Então eu fui estudar. E continuo, porque a gente está afundando em informações, mas sedentos de conhecimento. A gente tem 1 milhão de... todo mundo falando sobre isso, mas você vê, tem gente que não tem nenhum conhecimento. Vai pra internet, fala e você fica lá maluca, sabe? Acredita que... Você tem canal na internet? Você tem canal no YouTube? Não. Você tem um perfil assim de pessoas que é boa pra explicar, pra, sabe, passar conhecimento? Você nunca pensou nisso, não? Canal no YouTube, não? Não tô conseguindo. Por enquanto, no não? momento, Dá um trabalho, né? Dá. E eu faço tudo sozinha, claramente. Eu aprendi assim, do As redes sociais, eu super indico suas redes sociais. São fotos maravilhosas. Você que tira com as fotos? Tiro foto. Você muito bem seus enquadramentos. Parabéns. Eu não conheço nada de fotografia. Não, mas fica muito boa. É instinto mesmo. Mas assim, graças a Deus, eu tenho um feedback muito bom, assim. Tem sempre alguém me pedindo para fazer uma foto. Inclusive, foi graças a isso, assim, também, né, que eu estreitei os laços de amizade com a Márcia, do Só Pães de Mel, que eu fiz o catálogo dela de Páscoa, de Natal, do Dia das Mães. E a gente tem trabalhado juntas. E, já te chamaram pra buffet já? Ou assim? Não, né? Buffet? Eu faço, assim, intimistas. Como é que é? Tá? Intimistas, como assim, alguém vai receber 10 pessoas em casa. Sim, outro dia a Márcia foi receber as amigas dela, aniversário, eu que fiz a mesa. Tenho feito assim, consultorias, algumas. Eu fiquei muito feliz outro dia que eu fiz uma consultoria para uma moça lá de Rondonópolis. Legal. Foi muito bacana. E tudo online, né? Tudo online, eu fiz a papelaria dela. E isso tudo me traz uma grande satisfação, porque aquela... E dá a impressão também que
É uma terapia, né? Isso, né? Gente, quando você mexe com coisas assim, parece uma terapia, né? É uma terapia. Não tem como se estressar. A planta não vai te encher o saco. Não, A planta só vai te dar só perfume, não. né? E eu tô com uma clientela assim excelente, que confia muito no meu trabalho, sabe? Que pede uma consultoria e confia assim. Às vezes eu já vejo uma peça, eu sei que aquela cliente vai gostar daquela peça. Aqui, mas me fala E uma eu coisa aqui. compro. Desculpa te interromper. Mas se você estiver no restaurante, ó, ou tiver um garçom lá reconhecer seu rosto, falou, gente, cuidado com aquela cliente ali. Você tem isso não, né? De ficar observando o garçom, por exemplo, se a pessoa almoçou, ela não colocou o talher. Tem isso? Não fico. É muito chato isso. Você né? pode observar, mas você não. Posso, mas eu não faço isso. Não, é uma pergunta que eu imagino que muitas pessoas querem ouvir também, né? E eu vou te falar uma coisa. A gente nunca pode. Você tem que honrar seu convidado, você tem que honrar a pessoa que está ali com você. Eu só te respondi o que você me perguntou. Mas assim, a gente nunca deve deixar constrangida a pessoa que está com você. Sim. Então mesmo, e você tem que observar. Por exemplo, eu já fiz uma mesa onde as pessoas não sabiam usar a mesa. É mesmo? Então eu tive tipo eu, né? É tipo eu, porque você chega com o prato aqui, eu falo, gente, que prato quer dizer? Não sei o quê. Pra que o prato, né? Pra quê? Podia depois, só colocar o biscoito depois aqui, que eu interpretei, gente, esse prato é sempre pra colocar o biscoito. E eu tô comendo biscoito comigo. Não, mas fica esse biscoito não vai voltar pra casa, não. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o outro, sabe? Porque a mesa é isso, a mesa é amor, é partilha. E você tem que ter esse cuidado, você tem que criar conexão. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente, educadamente, fui usando, elas não conseguiram usar, as Entendi, pessoas. Foi observando você, né? Uma me observou, e aí é muito engraçado, porque numa mesa onde tinha 5 pessoas, uma só fez o que eu estava fazendo, as outras não. E aí, o que você faz? Você deixa, você tem que ter essa sensibilidade, entendeu? Eu não ia falar com a pessoa, olha, você não tá, né? Tem uma coxa de frango, a pessoa... Não, o guardanapo, e isso acontece muito, tá? Eu já vi, gente, autoridades indo almoçar com o guardanapo o dia inteiro lá, ó. Não usa pra nada. Então é isso que eu quero passar pra pessoa. Só que, Claudinei, é difícil. Aqui, sobre esse guardanapo, desculpa interromper de novo. Pode falar. Por que alguns põem aqui? É só de filme, né? É só brincadeira, filme e bebê. Bebê pode colocar. Mas no filme a gente não vê que é filme de época? Sim, coloca, só coloca o guardanapo, gente, que é horrível. É horrível, não põe não. Ele colocava melhor não, tá, pessoal? E aí... Esqueci, o que eu ia falar? Desculpa, tá vendo? Podcast aí, podcast de vez em quando a gente tem a gente dá um branco. Mas vai aos pouquinhos vai. Tá. Eu ia falar isso, que que as pessoas têm um certo preconceito, você está ali ensinando e mesmo assim não querem aprender. Tem muita gente que você acha que me segue, é da família e nem segue. É mesmo? Nem olha. Deve achar que eu sou fresca, né? Tipo assim, e aí passa vergonha. Porque eu já fiquei sabendo de gente que vai por coisa e não sabe. E outra coisa, não é uma coisa de elite, é uma coisa para todos, né? Basta a pessoa querer. É comportamento. É como a gente já tinha comentado aqui. O talher, louça, hoje em dia está muito mais em conta, né? Hoje em dia, até no Iapoc você acha umas coisas maravilhosas, né? Você acha em qualquer lugar. Hoje em dia não tem como. Hoje em dia basta a pessoa querer, né? Você acha em qualquer lugar. Só que você não... Dá trabalho, viu? Dá trabalho. Eu falo assim, não, só assim, pra quem não gosta de lavar vasilha, depois de juntar uma vasilhada lá... Aí, você tá entrando na lista dos que reclamam disso, gente. Olha bem. Mas imagina que muitas pessoas devem comentar isso com você, né? Tá. Mas assim, até descartável. Descartável, você faz mesa posta com descartável. É mesmo? Gostei da sugestão. As mesas temáticas. Apesar que eu não gosto de gerar lixo assim não, sabe? Não. Então, é melhor. Mas é possível, né? É possível. É possível fazer lindas mesas mesmo. assim. Gastando pouco. Em festas, sabe? né? Em festas deve ser muito isso. Gastando pouco, você pode ter louças, você pode ter coisas lindas
inclusive comprando comigo, né? E com certeza. Eu vou falar a sua loja fica aqui bem próximo. Quase que a gente consegue filmar a sua loja pra você ver. Quase, bem ali no bequinho do cinema. Pessoal, aqui, ó, a gente está aqui na Praça do Centro, virou aqui a primeira direita. Tá no meio do quarteirão ali, mais ou menos? Depois do escritório tem o cartório, o escritório de advocacia. Ao lado. Número 46. Pessoal, número 46. Então vá lá conhecer. João Batista Peixoto. A rede social qual que é mesmo? Júnia Torres Decor. Júnia Torres Decor. Nome convidativo. Forte, né? Esse Mas também foi uma escolha lá na consultoria. Foi tudo pensado, né? Na consultoria. Mas tem uma coisa interessante que eu queria te contar, que teve uma vez que uma pessoa falou, eu coloquei a mesa toda bonitinha, colocava lá, e a pessoa sempre reclamava comigo, falava, não estou acostumado com isso, eu gosto de copo Lagoinha, fui criado com copo Lagoinha, é aquela pessoa assim, né, que não quer ampliar os horizontes. Fui criado com copo Lagoinha, tomando café no passeio, beleza. Ótimo. Próxima vez... Vai ficar o resto da vida tomando copo no passeio? Fui na padaria, comprei um copo Lagoinha que eu não tinha. Na hora que chegou lá em casa, eu coloquei o copo Lagoinha e a xícara pra mim. É mesmo? Mas você não colocou xícara pra mim? Você não pediu copo Lagoinha? Tá acostumado com copo Lagoinha? Então pega seu copo Lagoinha, pega o café e toma lá embaixo na garagem. Simples assim. Porque dá raiva quando a pessoa não quer aprender. Tem resistente ali demais, tudo, né? Sabe? Tá ali o conhecimento. E o meu conhecimento, muitas vezes eu tô ali postando e mostrando de graça. De graça. A pessoa nem tá pagando a consultoria. Mas não quer aprender. Então, ok. Mas eu acredito que muitas das vezes eu acho que a maioria das pessoas foram criadas muitas pessoas foram criadas na humildade, mas assim, não é porque você é humilde, você nasceu em um berço humilde, você viveu humildemente, você comeu arroz e feijão, que você vai ficar o resto da vida comendo arroz e feijão. Tem um momento que você pode, né, pensar em algo melhor, algo mais saboroso, uma mesa posta, como você falou, né? Porque eu acho que conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Eu acho que né, existem fases, né? Por exemplo, eu já andei muito até descalço, né? Hoje, depois tem o chinelo, agora tem um tênis. Não, mas eu vivi minha vida toda andei descalço. Peraí. Vou andar descalço. Vou andar descalço na sua, né? Não intensidade. A gente evolui, também entra também nesse sentido. Eu acho que pra você explicar isso para pessoas é tão difícil, né? É difícil, para algumas pessoas. Pô, amigo, de vez em quando a gente perde a paciência com os amigos, né? Não, graças a Deus eu tenho, assim, excelentes amizades. E eu acredito que todas entendem e me apoiam muito. Assim como eu falei, né, das minhas clientes, elas estão sempre me apoiando. Às vezes surge uma dúvida, eu também não sei tudo, eu estou sempre buscando conhecimento, porque a gente não sabe tudo. Falar que eu sei, não sei. Tem um curso agora que eu quero fazer, quero me especializar. Ele é chancelado pelo MEC, então eu acho que esse é um dos mais importantes assim também que falta para mim, mas a gente está sempre buscando. Agora, falar que não quer saber, não quer ir debochar, e eu acho que isso é desrespeitoso, né, com o trabalho do outro. Com certeza. Um curso, como assim, chancelado pelo MEC? Porque não existia? Não existia. Não existia, né? Chegar esse, entendeu? Eram cursos livres. E também para quem tá nos assistindo, então existe esse curso, né? Sim. Sim. Agora, porque eu tenho vários certificados. Aí eu olhando você e organizando uns pouquinhos desse estado, que ninguém tá percebendo isso não, olha lá. Eu tenho vários certificados, mas são cursos livres. A gente nem brindou, hein? A gente brinda com água aqui, olha pra você ver, corosa aqui não ganha não. Mas então existem vários cursos, e são acessíveis, os preços assim são interessantes, como é que é? Não é muito, não. Não? Não. E quanto tempo geralmente esses cursos? Geralmente são módulos, assim, você pode fazer em um dia. É mesmo? Como você pode fazer em 3, você pode fazer em um mês, são assim, sabe? São presenciais ou... Não, todos que eu só participei de um congresso, que foi o primeiro congresso de mesa aposta e negócios em São Paulo. Foi o primeiro. Você foi lá? 100 mulheres, fui.
Foi Por que maravilhoso. você... Porque é outra coisa, é outra observação. Imagino que essa é uma profissão que geralmente é dominada pelas mulheres, né? Mas tem homem também. Tem homens também? Nossa. E é uma profissão que deve ser fazem muito... mesas. Essa profissão deve ser muito explorada em grandes hotéis, né? Ou não? Não só em hotéis, eventos, você ir até a casa do cliente, montar a mesa para ele. Então, assim, você pode explorar bastante. Aqui, outra coisa. A pessoa pode ter preconceito, né? Ah, não, no meu dia a dia eu não vou fazer uma mesa dessa. Mas quando ela tem a oportunidade de viajar à praia ou ficar em um hotel chique, ela fica na loucura. Ela fica em tempo de ter um orgasmo. Nossa, aqui tá tudo certinho. Só clicando, né? Porque é então, lindo, né? É maravilhoso. Por que não pode fazer pelo menos... Não, igual a gente falou, não precisa durante a semana porque é correria, né? Pode ser que a pessoa pelo menos sabe domingo, né? Pois é, porque durante a semana, se você tiver uma toalha na mesa, sentar ali já com sua família, um pratinho Duralex e um copo, é isso que você tem? É isso que você vai colocar. A gente fala, não é a questão só, não é louça, não é o talher, a gente fala da comunhão, é você partilhar aquele momento, é você levar isso para dentro da sua casa, para sua família, é trazer. Por que eu falei com você que a mesa foi um resgate para mim? Porque foi, nunca mais eu adoeci, nunca mais eu fiquei ali indo para o hospital. Tem uma ou outra coisinha? Tem, mas isso daqui, trazer a mesa para minha família, resgatar isso em mim, foi uma cura e resgata. Eu tenho, assim, Você é mais feliz hoje? Muito mais feliz hoje. Que bom. Muito mais feliz. É um trabalho de formiguinha? Sim, porque eu comecei do zero. E demorou a ter retorno financeiro? Ainda estou... Ainda tá garimpando ainda, né? Mas dizem que ele chega. Ainda tá vivendo de amor. De brisa. Mas não tem comparação. Não tem. Mas é o pouco, entre aspas, que se sente bem melhor, né? Muito. Eu consegui tanto nesses 3 anos, que vai fazer 3 anos da Júnior Torres, porque assim, o tanto de amizade que eu tenho. Eu fui chamada para participar do clube Mesa Posta Mineiro. Oh, que legal, hein? Então, assim... também existe esse intercâmbio você fora também, com outras... Vários clubes. Vários clubes. Então, assim, tem o Belo Horizonte, tem São Paulo, tem o brasileiro, que é o geral. E tem encontros, né? Tem quanto tempo mesmo? Quanto tempo você está mexendo com isso? Vai fazer 3 anos. 3 anos, né? Sim. Final de ano você é bem requisitada? Sim, é o período mais? Páscoa. Realmente, Páscoa, ainda não esqueci de falar. Final do ano. Nossa, final do ano eu amo. É mesmo? Assim, é muito bacana. Eu também imagino. Eu acho que não tem como não ser lindo a mesa do Natal e a mesa do Réveillon também, né? Apesar que a mesa do Réveillon é mais vagaiada, tá? Pelo menos no meu ciclo social, as mesas do Réveillon são meio que aquela bagunçona, né? Não, vou te contar. Mas eu acho pra mim um dos mais bonitos também, porque eu prefiro o branco. Todo mundo, né? Assim, Natal toma. Não, mas o Réveillon também é bonito. As mesas que eu já vi postas de Réveillon também são maravilhosas. Mas é uma data que, como ela é mais festiva, no sentido de tá virando ano. Não é muito família. Não, né? As pessoas não dão muita atenção a isso. E deixa eu te contar. Réveillon é meu aniversário. E aí, você faz 31 de dezembro. É mesmo? Que legal, hein? E as pessoas. Então você recebe raiva. Você recebe 2 abraços, então, da mesma pessoa. Se alguém lembrar, né? Dia do. Não tem como lembrar. Ué, tá todo mundo viajando. Você falou comigo que acabou, não? Acabou. Todo mundo viajando, mas eu faço mesa. Eu comemoro. Eu não deixo de fazer. Sozinha também você já fez? Você faz? Estando em casa sozinha? Mesa? É. Toda quinta-feira é meu momento. É mesmo. Toda quinta-feira eu sento, faço minha mesa. É a minha mesa. Se não dá na quinta, que eu tenho algum compromisso. E sua filha? Como que sua filha vê isso? Ela é uma grande parceira. É mesmo? Ela tem me ajudado muito. Lives, ela que legal, filma. Me ajuda. Eu já estou conseguindo fazer edição sozinha e tudo. Mas sempre ela dá um jeitinho na edição para mim. Né? Edição. Apoia também você nessa... Muito, muito. Ela já está assim... Sabe, já tá indo, como eu falo, tem um trabalho, vamos lá, vamos fazer. Ela vai, né, quando
quando dá. Aham. Ela vai, ela já tá sabendo montar, ela já tá bem... E a vida toda ela fez isso e eu ensinei, né? Ela fazia bandejinhas de manhã para mim, ela pequenininha fazia umas bandejinhas. Nossa, que legal. Tudo bem que eu que colocava tudo, mas ela estava lá Você com já foi intenção. requisitada no sentido de algum homem ou mulher perguntar, ô Júnior, como que eu faço para fazer uma bandeja para levar na cama pro parceiro ou parceira? Já foi requisitada? Mulher sim, sempre. Mas homem só um. Só teve um É que homem imagino que você deve ter boas ideias, né? que me pediu uma consultoria. A gente tem que aguçar a criatividade da gente, porque são os detalhes que eu Aqui, falei às vezes eu faço perguntas que eu confundo. Não necessariamente não, é como a comida vai estar, mas é como os talheres vão estar distribuídos, né? Ou a comida também faz parte desse trabalho seu? Tem a forma de comer. Por quê? Não, no sentido, por exemplo, um arroz com feijão, você distribui correto? Normal, ou porque só você... tem tipos de serviços. Então, o serviço do dia a dia é o serviço familiar, é onde você põe toda a comida aqui na mesa, aí você vai e se serve. Se você usar um aparador para colocar a comida e deixar só a mesa, o aparador de apoio, por exemplo, é franco-americano. E se você vai receber muita gente em casa... Para quem sabe o que é aparador? Aparador é uma mesa mais fina, né? É um balcão, alguma coisa assim, uma mesa de apoio, né? Normalmente é assim que a gente usa. E se você vai receber muita gente em casa, mas não tem lugar para todo mundo, você faz um serviço americano. Você coloca toda a comida, aí você coloca os talheres, você coloca a louça, você coloca todas as taças e a pessoa passa com o prato, pega a comida e senta onde quiser, sofá, cadeira, onde tiver lugar para ela sentar. Entendeu? Mas tem uns reclamões, igual eu falei aqui, eu fiz uma brincadeira falando que isso deve gerar um monte de vazio para lavar. Tem uns reclamões. Sempre. Eu e você, me diga você. Direct assim. Não, me diga você. Você gosta da... Eu vejo que sua unha é maravilhosa. Como que é com você também? Faço. E como é que você faz então? Faço, não deixo de fazer nada. Não, mas você que lava os talheres todos? Sim. Sim. Lá na minha casa é dividido. Por uma semana, uma fica na casa, outra semana fica na cozinha. Entendi. A minha semana de cozinha, mesmo que eu tiver com a unha Não, é até bom também pronta. falar pro nosso público, senão vai falar assim, não, peraí, deve ter uma empregada, alguém fala, é você mesmo que lava vasilha. Viu, gente? Então não tem desculpa não. Eu que lavo vasilha, eu que dou faxina na loja, não é ninguém. Viu, gente? Então não tem desculpa não tem desculpa. Quando eu levo para casa de alguém, às vezes eu levo para fazer foto. Mesmo porque eu tô falando da mão, mas hoje em dia também tem, as mulheres lavam com... Não lavo com luvas, não. Luvas, lavo desse jeito. Eu que faço. Outra coisa que eu aprendi na pandemia, tá? E até economia, né? Economia. Faço, eu mesmo faço, é outra coisa. Mas é muito gratificante, eu estava te falando, porque eu aprendi muita coisa nesses 3 anos. Então eu aprendi a tirar foto, assim, estou aprendendo, estou no caminho. Aprendi a fazer papelaria para colocar na mesa, porque você... Antes que a gente esqueça também, vamos falar sobre o seu trabalho de artesanato. Não esqueça não, tá? Vamos entrar nesse negócio. Senão a gente termina a entrevista e a gente não falou. Então tá. Mas vai, pode falar. É isso, a papelaria, ela é de grande ajuda na mesa. Porque você pode fazer os marcadores de lugar. É muito legal quando você chega... Como assim marcador de lugar? Marcador de lugar. Você tem dependendo do tema, eu poderia ter feito a papelaria aqui, usando uma florzinha vermelha. Aí você eu faço, imprimo, coloco o nome da pessoa, né? Para ela já chegar e saber onde ela vai sentar. Mas como que você vai chegar à conclusão que o melhor lugar para a pessoa é aquele ali? Então, mais ou menos, você tem que estudar, né? Porque você tem que colocar... Sempre que você chama alguém para sua casa, mais de uma pessoa, você tem que, mais ou menos, saber tem que ter um grupo, né? Porque eu não vou chamar uma pessoa que não gosta do fulano. Entendi. Ou eu não vou chamar uma pessoa política, por exemplo, né? O jantar vai ser só isso, né? Então, que um é de um partido, outro é de outro, para ter atrito. Então a gente tem que ter também esse jogo de cintura. Mas aí a gente tenta, assim, né, fazer de acordo colocar pessoas próximas que vão interagir.
Então você E coloca o final da mesa, ali. geralmente, a cabeça da mesa geralmente fica quem é o dono da casa mesmo, o chefão. Sim, sim. O quem vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta? Claro, beiradinho, ó. Mas é assim, sabe? Então, Aham. assim, e isso atrai quando você Uhum. toca o coração É porque- do seu convidado, quando ele Aham. chega e vê um bem-vindo, a papelaria escrito bem-vindo. Então você deve escutar lá muito, escutar um áudio no WhatsApp lá. Ô Júnior, que dia você vai me chamar pra jantar na sua casa de novo? É. Que dia você vai me chamar pra tomar um café na sua casa de novo? Aqui eu não faço muito, né? Aham. Acaba que não é a minha casa, assim. Aham. Eu estou aqui, moro aqui. Mas você vai ficar em não é. definitivo? Você pretende? Até então, né? Você tá gostando e você pretende ficar em definitivo, né? Os meus pais estão precisando muito de mim no momento. Não, mas você sabe? pensa em depois ir pra capital, alguma coisa assim também? Já pensou? Eu acho que vai chegar um momento Aham. quando minha filha for, né, estudar. Porque o mercado não aqui sei, é um né? nicho muito. Como é que eu falo? Muito pequeno também. Pequeno. Muita gente não me conhece Aham. ainda. Muita gente conhece, mas tem essa coisa de preconceito. Tem gente que não te aceita, né, Claudinei? Aham. Eu fui em vários É o que a gente tá falando de mudança, as lugares, pessoas não aceitam mudança. vários lugares, pedi oportunidade para fazer mesa. E nada, né? Nada. Falaram comigo assim, gente que mexe com isso, Aham. que vende louças, que vende toalha, talvez não o americano, mas Querendo ou não, a gente vive, as pessoas não gostam que falam, mas a gente vive no interior, né? A vida daqui é interior, o hábito é de interior, né? Então, infelizmente, a gente passa por isso, né? eu acho que a pessoa tem medo de No- acender a luz do outro e apagar dela. É. E não é assim, né? Isso não é. Você pode acender a luz do outro e continuar brilhando. Então, eu acho que muita gente tem medo disso, sabe? Então, assim, a primeira pessoa que me deu uma oportunidade, que eu fiz uma mesa, que eu nem tinha cartão ainda na época, a Lucívia, ela abriu as portas para mim. A Ellen, da Flora Mil Flores, eu já fiz lives lá de dia dos legal, namorados. hein? Páscoa, ensinando a pôr mesa. E ela sempre me recebeu muito bem. Basta eu falar assim, Ellen, quero fazer uma mesa aí, pode vir. Entendeu? Então, assim, tem gente muito assim, que não tem esse medo, que sabe que o meu produto vai agregar ao não necessariamente dele, entendeu? apagar o dele. Não. É uma parceria mesmo. Né? A Aline da Caeté Decor, já fiz uma live lá filmei pro PGP lá, fiz uma live do Dia dos Pais maravilhosa lá na Aline, né, na Caeté Decor. Então tem gente que sempre que me apoiou e que vem apoiando, continua apoiando. Continua, né? Mas a gente está chegando no final da entrevista, Sim. mas eu gostaria, por gentileza, que você falasse um pouquinho também da questão do artesanato, né? Artesanato, é né? algo agregador à mesa? Sim. Ou é simplesmente algum... Não. Eu faço porta-guardanapos. Esse porta-guardanapo aqui do Divino. Bonito. Né? Mas você fez também a arte também? Todo ele eu fiz. Não, mas faz assim. Ô, motoqueiro. Faz assim. Você faz também a arte? Ele aqui, a madeira? Não, é madeira, né? Ah, sim. Não, eu comprei entendi. e fiz o porta-guardanapo. Mas eu faço porta-guardanapo de pedrarias. E é tudo para agregar a mesa? Agregar a mesa ou decoração. Entendi. Colar de mesa, eu tenho feito muito. O divino, o enfeite de porta com o divino também sai bastante. Misturador de suco, de pedraria, que é uma coisa mais chique assim para você presentear, né? O colar de mesa, que é uma tendência agora, então tá se usando muito e é bastante que caro. É colar de mesa? O que é isso? Colar de mesa, é um colar mesmo, só que você coloca na mesa, no centro da mesa, num aparador. Entendi. E ele é muito, muito bonito, é todo de pedra. Tem de madeira, mas tem de pedraria, que é bem chique, assim. Mas você pode presentear, você pode colocar para decorar sua casa, né? No centro da mesa, na meiazinha lá de centro. E tudo isso citando está disponível lá na sua loja, né? Lá na loja. Eu sempre também estou postando lá, né? No Instagram, quando tem. Porque são peças até que saem muito rápidas, né? Então, às vezes, eu coloco lá. Tem um grupo VIP do WhatsApp que eu coloco primeiro no grupo. Então as meninas gostam bastante. Então sempre sai.
E coloco, divulgo lá também, na página esse da grupo loja. VIP é você que escolhe as pessoas ou quem Não, solicitar pode quem entrar? quiser pode entrar. Uhum. Só ir lá na bio. Qual que é a rede social? Júnia Torres Decor. Júnia Torres Decor. Muito Isso. obrigado, Júnia. Satisfação. Eu que agradeço. Foi um bate-papo maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Espero que quem está nos assistindo também tenha gostado. Pessoal, sigam lá a nossa convidada aqui. É um bate-papo maravilhoso. Comenta aí embaixo aí se você interessou pelo assunto, se você gostou do assunto, se você já fez mesa posta na sua casa, ou se você também só gosta do copo Lagoinha, comenta aí embaixo, né? Vamos ver que saber, né? Vamos ver. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilha com seus amigos, familiares, se inscreva, curta, e é isso, muitíssimo obrigado, Júnia Eu que Torres, agradeço, adorei. Aqui no Sou Caeté Podcast. Muito obrigado, pessoal, valeu, tchau, eu vou tomar meu cafezinho com a Júnia, valeu, Júnia.